Bom dia, irmãos. Bom dia. Hoje, poucos remanescentes fiéis, graças a Deus, porque estamos aqui, coluna e baluarte da verdade, é a igreja do Senhor Jesus, e ela deve perseverar até a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Sei que outros não puderam vir por várias razões, mas graças a Deus estamos aqui para adorar ao Senhor, e entendemos que é Jesus quem edifica a sua igreja. Estamos observando isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número, quem está acompanhando, lembra? Número? Não lembra? Vou dizer não. 11. Tudo bem, ó, a irmã Vanja aí, capítulo de número 11. Acho que foi a irmã Vanja que falou, não foi? Muito bem, Luciana também, né? 11. E acho que outros irmãos falaram também, eu que não ouvi. Mas, bem, esse é o problema de citar nomes, né? A gente acaba sendo injusto. Mas Atos 11, nós estamos já em Atos 11. Começamos em Atos capítulo 1. Eu não sei você, mas eu acho isso uma bênção podermos trilhar todos esses capítulos da Escritura e entender. Eu me lembro o dia, eu me converti, congreguei na igreja até os 18 anos e fui ao seminário. Então, depois dos 18, que eu vi um sermão bíblico, expositivo e seriado, pela primeira vez, eu fiquei maravilhado. Nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu já era crente há uns 6 anos, e cada vez mais eu me maravilho de perceber como nós podemos entender a Bíblia como um livro, e não como um horóscopo, né? A gente estuda a Bíblia como horóscopo, pega um versículo aqui, um versículo ali, mas a gente não somos, graças a Deus, destes, nós observamos o texto que a Escritura nos ensina, e isso vai nos trazendo entendimento de Deus, vida, alegria, vendo principalmente o livro de Atos, o desenrolar da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui. E o tema desse capítulo, pelo menos do verso 19 em diante, que é o que nós estamos estudando, é que Jesus é quem edifica a sua igreja. Então, não se preocupe se um dia vier perseguição sobre a igreja e talvez o número de membros diminua, é Jesus quem edifica a sua igreja. É a igreja do Senhor Jesus que vai perseverar no fim, essa vitória já é garantida, está na Bíblia Sagrada, então nós podemos ficar tranquilos, o Senhor Jesus está edificando, não só esta igreja, mas as outras igrejas que temem ao Senhor, que proclamam o Evangelho, e nós podemos nos dedicar ao nosso trabalho, né? Levar o Evangelho, fazer discípulos, buscar o Senhor em adoração e em oração. Nós nos propomos, dentro desse texto de Atos 11, 19 até o verso 30, haver 3 entendimentos. O primeiro, Jesus quis que os gentios participassem da obra, né? Não só judeus, mas gentios, gregos e romanos. Então isso é muito importante, porque a igreja não é exclusiva de uma etnia, não foi e nem é exclusiva de uma etnia. A igreja é para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Naquela época isso era um problema grande. Judeus e gentios, no caso os gregos, romanos e outros, não se davam bem. Na modernidade, no mundo ocidental, pelo menos, né, talvez o problema seja as estruturas sociais e não tanto raciais, embora em alguns países que pregam o evangelho também tem problemas com questões raciais nas igrejas. Então veja que as igrejas, nós, igreja, temos que entender isso. Não pode haver esse tipo de estrutura ou de divisão. Nós temos que enxergar os nossos irmãos como irmãos e temos que amá-los e estar fortalecendo uns aos outros na fé do Senhor Jesus Cristo. E eu digo isso porque surgiu, tanto na América do Norte como na América do Sul, método de crescimento de igreja baseado em extrato social. Eu já falei isso outra vez. Ou seja, vamos plantar uma igreja só de pessoas ricas, vamos plantar uma igreja de classe média, vamos plantar uma igreja de classe pobre. Porque é lógico, funciona, mas não é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia, vários textos da Escritura, a igreja é ela é misturada, e a gente tem que entender isso. E tem que viver assim, porque esse é o projeto de Jesus, isso é muito claro nesses textos. Então Jesus quis que os gentios participassem da obra. Hoje, Jesus quer que todos os povos, todas as raças,
todos os estratos sociais participem da igreja. Obviamente, arrependidos dos seus pecados, crentes no Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos observar um segundo entendimento, que é Jesus quem edifica a sua igreja para expandir o reino. É Jesus quem faz isso. Embora pareça que nós estamos fazendo, é o Senhor Jesus quem está por trás. E se Jesus não estivesse fazendo isso através do Espírito Santo, a igreja não prosperaria. A nossa igreja aí vai fazer 58 anos esse ano, não é isso? Acho que minhas contas, 58. Então, de quem foi o mérito de todos esses 58 anos desta igreja que no passado foi plantada aqui quando a desembargadora Moreira nem asfaltada era? Né? Então, de quem é o mérito? Foi Jesus. Jesus carregou esta igreja durante todos esses anos. Hoje nós temos a nossa parcela aqui de adoração a Deus participando, mas foi o Senhor Jesus Cristo. Não esqueçamos disso. E ele edificou a igreja, e edifica a igreja para expandir o reino. Vamos ler Atos 11, começando do verso 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Verso 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E foi que nós paramos no domingo passado, lá no texto de João, capítulo 15, do verso 1 ao 11, que nós sugerimos que possivelmente Barnabé pode ter usado aqui para pregar sobre a perseverança em Jesus. Nós temos que perseverar no Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que tem que ser constantemente pregada na igreja. Qual é o marketing da igreja? Jesus Cristo. Esse é o marketing da igreja. Como deve ser conhecida uma igreja? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que se fala naquela igreja? É sobre Jesus, os planos de Jesus, o amor de Jesus. A boca dos crentes é o Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Temos que permanecer em Jesus para produzir fruto. Se deixar de permanecer em Jesus, não vai produzir fruto. Então, como é que a gente faz para que a igreja produza fruto? Né? Obriga? Não. A gente ensina a permanecer em Jesus para que todos os crentes fiquem firmes no Senhor Jesus Cristo, tendo Jesus como alvo, modelo, Senhor da sua vida. Virão os frutos. Virão os frutos. E, se não vier o fruto, aquela pessoa não vai gostar da igreja. Ela vai sair. Ela não vai querer ficar numa igreja que só fala de Jesus, porque Jesus não satisfaz aqueles que não creram no nome dele, entende? Então, aconteceu algo sobrenatural nas nossas vidas, foi implantado em nós o amor de Deus pelo Senhor Jesus Cristo, porque Jesus nos amou primeiro. Então, falar de Jesus mexe conosco, porque fomos transformados, houve uma regeneração na nossa vida, outra natureza. Então Jesus nos interessa, os planos de Jesus nos interessam, o que Jesus fez, o que Jesus ordenou, é nisso que nós queremos viver e estar envolvidos. Por isso, Barnabé pregou lá em Antioquia, durante todo esse período, para que eles tivessem firmeza de coração e permanecessem no Senhor, e o Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo. E então chegamos no verso 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Este era Barnabé. Barnabé foi o homem perfeito escolhido pelos apóstolos para edificar a igreja de Antioquia. Ele parece que ficava mais nos bastidores. Você não vê muito falar de Barnabé no Novo Testamento. Não tanto quanto se fala de Pedro e quanto se fala de Paulo, principalmente.
mas Barnabé foi um grande homem de Deus. A descrição que Lucas dá, inspirado pelo Espírito Santo aqui, é que ele era um homem bom. Ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Então ele teve toda a sabedoria de Deus para instruir aquela igreja durante um ano. Ele preparou aquela igreja de tal modo que depois ele quis ser um missionário, junto com Paulo. Ele teve um projeto de vida, assim, incrível. Na modernidade, para nós hoje, o tempo passa muito mais rápido do que para a turma naquela época, né? Um ano, para nós, é muito rápido para você chegar na igreja. Vamos supor, um pastor chega aqui na Manancial, passa um ano pregando e já vai ser missionário. Isso vai ser até visto de modo estranho na Assembleia dos membros da igreja. Concordam? Eu acho que vai. Mas naquela época não foi. Barnabé instruiu aquela igreja, preparou a igreja, um ano de pregação, um ano discipulando. A gente sabe que ele chamou Saulo para estar com ele, preparou Saulo, discipulou Saulo também, e logo em seguida foram para a obra missionária. Então, irmãos, você percebe que só dá para fazer esse tipo de projeto quem é cheio do Espírito Santo e de fé. Resultado, muita gente se uniu ao Senhor Jesus Cristo. Além dos que já tinham se convertido, outros se converteram mais em um ano desse ministério ali de Barnabé. Temos que então tê-lo como modelo e exemplo. Nós na sociedade masculina estamos estudando sobre masculinidade bíblica. E esse é um belo exemplo de homem de Deus que nós devemos seguir. Barnabé foi lá, preparou a igreja o enviou, outro pastor ficou em Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo greco-romano naquela época, do Império Romano, né, cidade muito importante, então tinha uma igreja forte ali e missionários sendo enviados. Esse era o projeto de Jesus. Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Barnabé certamente trabalhou isso na vida de Saulo, Jesus já devia ter dito também, mas Barnabé certamente trabalhou isso na vida de Saulo, e Saulo foi aquele que começou, junto com Barnabé, a expansão do evangelho até os confins da terra. Mas, até Barnabé era pecador. A Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso, e foi uma lição que eu aprendi logo cedo. A Escritura nunca esconde o erro dos seus heróis, dos homens de Deus, porque Deus quer mostrar que todos nós somos pecadores. E Barnabé também era pecador. Olha Gálatas 2,13. Isso aqui a gente coloca para equilibrar a balança. Barnabé era um homem de Deus, sim, mas ele também errava. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Gálatas 2,13 diz: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Isso aqui foi o ápice. Até um homem de Deus como Barnabé cometeu esse erro. Percebe? Não se decepcione com homens e mulheres de Deus quando erram. A Bíblia mostra que erram. Entende? Então nós temos que ter esse entendimento. Barnabé era um homem de Deus. Mas essa dissimulação aqui, a gente estudou no outro domingo, se refere aos judeus que estavam se afastando dos gentios ali, né? Estavam ali se afastando dos gentios. Então, até Barnabé se afastou dos gentios, quando viu os da parte de Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, chegar lá na região em que eles estavam, provavelmente Antioquia mesmo. Então, Barnabé se afastou. Então, Barnabé errou. Homens de Deus também erram. Mas aqui Barnabé, ele teve um excelente ministério preparando a igreja de Antioquia. Então lembrem-se disso, porque às vezes, quando nós queremos justificar os nossos pecados, nós colocamos na conta de crentes, de outros crentes, né? Até o pastor fulano errou. Por que eu também não posso, né? Às vezes tem esse negócio, né? Então, não pode, meu amigo, porque é Jesus que é o alvo, o modelo, o Senhor, não é o pastor fulano de tal que você deve se mirar. E então, no verso 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo.
Então, veja o projeto missionário. Vou atrás de alguém para me apoiar. Sozinho não vou conseguir fazer. Estava edificando ali Antioquia, então foi lá atrás de Saulo. Então, veja que no verso 26 ele diz: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Não foi em Jerusalém, foi em Antioquia, uma cidade gentílica, o que era esquisito naquela época para os judeus dar o destaque para os gentios. E lembrando, depois você pode até estudar isso mais, é interessante, dentro das igrejas do primeiro século, quem eram os mais conhecedores de Bíblia? Eram os judeus. Eles tinham a bagagem do Antigo Testamento que o grego recém-convertido não tinha. E o grego não tinha comentário bíblico, livros, a vontade para estudar. E ele também não tinha, muitas vezes, condição de ter todos os textos do Antigo Testamento. Tinha que ir na sinagoga. Ou seja, porque a palavra de Deus revelada era o Antigo Testamento naquela época. O Novo estava sendo revelado ainda, né? O que é que eu quero dizer com isso? Havia essa divisão nas igrejas. Né? O judeu conhecia mais a Bíblia. Normalmente os pastores das igrejas, mesmo gentílicas, eram judeus. Normalmente, nem sempre. Né? O caso até Barnabé aqui, que tem essa confiança dos apóstolos. Mas o fato é que isto estava sendo superado. Jesus estava edificando a sua igreja. Jerusalém, uma grande igreja. Antioquia estava se tornando uma grande igreja só de gentios. Tinha judeus lá também, não pense que não tinha. Tinha judeus lá também. Mas foi necessário Barnabé ir edificar aquela igreja. E lá os crentes foram chamados de cristãos. O que significa o cristão? Esse nome cristão? Semelhantes a Cristo. Outros vão definir como pequenos cristos, ou os imitadores de Cristo. Hoje, eu sei que muitos crentes não gostam de ser chamados de cristãos, porque ficou banalizado o termo. Ficou banalizado, todo mundo é cristão. Até quem não segue a Jesus se chama cristão. Mas nós, os cristãos, de fato, convertidos pelo Senhor Jesus Cristo, e não estou falando só dos batistas, estou falando dos que creram em Jesus, arrependidos dos seus pecados, nós temos que resgatar esse nome porque é nosso, como a cruz é nossa. O símbolo da igreja não é a estrela de Davi, é a cruz. Isso é muito importante, né? Então, é um símbolo cristão, a cruz sem Jesus pregado, obviamente, né? Então, roubaram esse símbolo dos crentes, dos cristãos, e estão colocando, isso é uma estratégia terrível, diabólica. Então, o que é que a gente vai fazer? Deixar de usar? Não, temos que nos intitular cristãos, cristãos de fato, cristãos que imitam a Jesus. Se nós seguíssemos só um livro de ética, a Bíblia, nós não seríamos cristãos. Não seríamos. Porque você está seguindo um livro de ética, comportamento. Comportamento não quer dizer que você é cristão. Lembre-se disso. Eu não bebo, não fumo, não vou para a festa, sou um crente. Não. Mas eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão, quer dizer que eu sou crente. Não. Tem ateus que chegam bem perto de tudo isso, certo? Então, é diferente. Um cristão segue a Jesus Cristo porque teve o seu coração transformado pelo poder de Deus, arrependeu-se dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, ele vai viver segundo o ensino do Senhor Jesus Cristo. Óbvio. Mas o comportamento por si só não faz de uma pessoa um cristão. Isso é importante. Nós, crentes em Jesus, temos que aprender essas verdades. Nós somos os cristãos e temos que ensinar para as pessoas o que é ser um cristão, que é diferente de ser mariano, franciscano, dominicano e outros anos por aí, né? É diferente. Olha Atos 9,15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Barnabé sabia disso. Barnabé sabia que Saulo era investido de um ministério por Deus. Por isso, Barnabé foi buscar Saulo. O que é que Barnabé pensou? Esse homem está sendo desperdiçado lá em Tarso. Deus deu uma profecia
sobre ele. Ele vai pregar para reis. Eu vou lá pegar. Os apóstolos não tiveram esse entendimento. Barnabé teve. Pegou Saulo para discipulá-lo. Olha o verso 19, Atos 9, 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, ele logo que se recuperou da falta da visão ali, do seu jejum de 3 dias, foi pregar o evangelho, ele não perdeu tempo. A graça foi tão grande na vida de Saulo que ele disse, não posso perder um minuto, tenho que pregar o evangelho. E o verso 27, Atos 9, 27, aí entra Barnabé. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Nós temos que perceber, irmãos, quem são estes dentro do nosso meio que gostam, amam pregar o evangelho e devemos investir. O que Barnabé fez com Saulo é o que a igreja deve fazer, ao enviar irmãos vocacionados ao seminário, ou até treiná-los na igreja, para que eles tenham um ministério exclusivo nessa área, que foi o que nós estamos vendo aqui Barnabé fazer. Barnabé tinha muita confiança dos apóstolos, viu Saulo lá em Tarso e disse, eu vou lá treiná-lo, prepará-lo, apresentou ele para os apóstolos, foi Barnabé que fez todo esse meio de campo. E ele não é tão reconhecido no Novo Testamento por isso, mas graças a Deus, certamente vai ter os seus galardões no céu. Foi a primeira vez, então, que os crentes foram chamados de cristãos e foi lá fora de Jerusalém. Aquela igreja estava se desenvolvendo um ano. Às vezes eu acho que eles tinham culto todo dia. Atos 2 sugere que lá em Jerusalém eles tinham cultos todo dia. Não sei se realmente era assim, mas um ano houve um grande desenvolvimento. E isso foi a preparação para a obra missionária até os confins da terra. E o plano de Jesus estava se cumprindo. Jerusalém evangelizada, Judéia e Samaria evangelizada, muitos samaritanos convertidos. Interessante que lá em Samaria a gente não vê o relato de uma igreja plantada, mas em Antioquia sim. Então, por quê? Não sei, mas haviam muitos convertidos em Samaria, talvez estavam indo para Jerusalém, é provável, mas o fato é que haviam 2 igrejas no mundo agora, a de Jerusalém e a de Antioquia, pelo menos biblicamente revelada e organizadas ali. Barnabé se tornou pastor dessa igreja por 1 ano, e quando ele saiu, outro assumiu. Jesus edifica sua igreja para expandir o seu reino. A gente vê Jesus administrando tudo isso. E o terceiro e último entendimento é que o Senhor Jesus ele trabalha com o orgulho dos cristãos. Os judeus nesse período, mesmo crentes em Jesus, ainda eram um tanto orgulhosos. O Messias era judeu, a palavra revelada do Antigo Testamento era dos judeus, as alianças abraâmica e davídica foram feitas com os judeus. Então, Jerusalém foi que recebeu o Espírito Santo pela primeira vez, tudo era dos judeus. Então, isso causava um orgulho natural muito grande. E o Senhor agiu na vida dos seus servos judeus para que eles se encaixassem na igreja e esquecessem essa divisão, judeus e gentios. Jesus trabalhou isso. E foi difícil para eles. Olha Atos 11, 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, e aqui é o Espírito Santo, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. O Cláudio aqui, o imperador. Então, houve essa profecia de que haveria grande fome sobre a Judéia, principalmente sobre os judeus, e eles precisariam de auxílio. O imperador Cláudio governou de 41 a 54 depois de Cristo. O imperador Cláudio foi nesse período, veio depois de César Augusto veio antes, ele veio depois de César Augusto, Tibério César, que era o imperador da época de Jesus. Depois de Tibério César veio Calígula,
e depois Cláudio. Depois de Cláudio, Nero, que é o que a gente mais conhece, é Calígula e Nero, pelos filmes e perversidades que fizeram, e filmes que divulgaram essas perversidades, filmes televisionados, né? Foi o imperador antes de Nero, no caso Cláudio, da profecia aqui. A profecia sobre a fome que assolaria a Judeia deve ter sido dada entre o período de Tibério e Calígula. Estava no meio, a gente não sabe exatamente a data, mas talvez já no período de Calígula, quando em Antioquia Ágabo falou desta profecia. A gente não sabe ao certo, entre 35 e 40 depois de Cristo, a data é incerta. Mas essa fome aconteceu na Palestina em 46 depois de Cristo, na região de Israel ali, da Judeia, 46 depois de Cristo. E foi por meio desta grande fome que o Senhor humilha o coração da igreja de Jerusalém. Como? Quem teve que suprir e ajudar os irmãos de Jerusalém foram os irmãos gentios, os gregos e romanos. Entende? Então isso forçou o judeu a se humilhar, a reconhecer, eu preciso do meu irmão. Porque eu conheço mais a Bíblia, eu não posso me arrogar de que eu sou melhor do que o meu irmão grego ou romano. Por isso a ênfase de que os judeus eram os mais conhecedores da Bíblia no início da igreja. E eram mesmo. Só que por conta disso, eles traziam a obrigatoriedade da circuncisão, que não era obrigado. Eles traziam a obrigatoriedade de comer os alimentos, lá de Levítico 11, alimentos puros na velha aliança, que não era obrigado. E eles traziam essas leis que caducaram como obrigação para os gregos e romanos. Isso tumultuava a igreja. Isso tumultuava a igreja. Então, uma forma de Jesus, e aqui a interpretação que a gente entende desses textos, de Atos 11, 27 a 28, é exatamente isso. Uma forma de Jesus fazer com que o judeu dependa do seu irmão grego e romano é sentir fome. Olha os versos seguintes, né? A gente vê aqui no verso 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ágabo estava em Jerusalém. Ágabo e outros profetas foram a Antioquia e deram essa profecia. Aproximadamente aí uns 5 anos, aproximadamente, talvez entre 5 a 10 anos antes dessa fome acontecer, em 46 depois de Cristo, historicamente ela é confirmada, historicamente ela é confirmada. Anos antes, os discípulos gregos e romanos, gentios, começaram a enviar auxílio para Jerusalém, para suprir essa necessidade. Em Atos 18, verso 2, nós lemos também, Atos 18, 2. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, de novo na época de Cláudio, o imperador, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. O detalhe desse versículo é, também foram proibidos de estar na capital do império. E muitos judeus crentes saíram dali. Então, Jesus, de uma forma, obviamente, guiando os eventos que estavam acontecendo, o Senhor Jesus Cristo fez com que os judeus sofressem um pouco para depender dos seus irmãos. E perderam muitas coisas, inclusive o privilégio de estar lá em Roma. Olha Romanos 15, 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Macedônia e Acaia eram as duas províncias romanas da Grécia. A Grécia era uma coisa só. Nesse período ela foi dividida em duas, e eram exatamente essas duas províncias, eram gregas, as principais províncias gregas, e elas estavam enviando alimento para os crentes lá de Jerusalém. E 1 Coríntios 16, verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então, os romanos, a Macedônia e a Acaia enviavam, os romanos enviavam, a Galácia enviava, né, Filipos enviava,
Quer dizer, eram muitas igrejas dos gregos e romanos enviando sustento para Jerusalém. E ele diz no verso 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Os judeus precisaram da comida, os crentes judeus, da comida dos crentes gentios. Isso era uma forma de Jesus dizer, vocês precisam dos seus irmãos. Se una à sua igreja. Percebe? Isso é claro no Novo Testamento. Né? Você, judeu, que se acha muito orgulhoso, você tem que reconhecer que o romano e o grego é tão crente quanto você. O Espírito Santo desceu em Jerusalém, desceu nos samaritanos, desceu com Cornélio, lá em Atos 19 vai descer com os efésios gregos lá. Então a igreja é de todos os povos. Jesus é quem edifica a sua igreja. Ele usou os gentios, quer usar todos nós. Jesus edifica essa igreja gentílica lá em Antioquia, e Jesus trabalha o orgulho dos cristãos judeus para que a igreja se expanda, e uma igreja só vai expandir a proclamação do evangelho, a glória de Deus, quando ela está unida. Dividida, ainda vai expandir, porque Jesus é Deus, né? E o Senhor é todo poderoso para fazer um grande milagre, mas é bem mais difícil a igreja dividida expandir a obra do Senhor. Da mesma forma, irmãos, nós temos que nos unir, e o que nos une não são os nossos gostos particulares. Cada um aqui tem o seu gosto, sua preferência, sua escolha. O que nos une é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse no início, o marketing desta igreja é Jesus Cristo. Falamos de Jesus, queremos o amor de Jesus, pregamos a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Esta obra é do Senhor Jesus Cristo. E Jesus é quem tem que nos unir para a glória do Senhor. Vamos orar e pedir a bênção de Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, maravilhoso, tem cuidado de nós. Como a tua palavra é rica e maravilhosa para nos instruir e aprendermos, ó Deus, como o Senhor nos ensina, como o Senhor edifica a tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai, como parte do corpo de Cristo, a sermos aqueles que contribuem para a edificação da tua igreja, proclamando o evangelho, tendo uma vida de adoração e devoção ao Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço e até a noite às 18h30.